O Tribunal Superior Eleitoral já está reunido para começar o julgamento da chapa que elegeu Dilma Rousseff e Michel Temer em 2014. O julgamento deve durar até quinta-feira, se o cronograma estabelecido não sofrer alterações. No primeiro dia de julgamento, a defesa vai apresentar as contestações sobre a validade do processo. Tanto a defesa de Dilma quanto a de Temer alegam, por exemplo, que a inclusão das delações de executivos da Odebrecht e dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura extrapolaram o pedido inicial. Isso porque os vídeos das delações foram inseridos no processo depois do prazo máximo. A defesa de Temer afirma que a quebra do prazo pode anular boa parte das provas. A defesa de Dilma Rousseff apresentou também a alegação de que a ação perdeu o objetivo principal, já que ela sofreu impeachment e foi afastada do cargo. Vai caber aos ministros do tribunal decidir se aceita ou não os argumentos. Com isso, existe até a possibilidade de o processo ser arquivado ou de haver o esvaziamento das provas. De fato, o julgamento só começa depois da leitura de um resumo do processo, contendo apurações, provas e depoimentos colhidos. Depois disso é que as partes vão poder se manifestar, as duas de defesa, o Ministério Público e a acusação. No final de todas as manifestações das partes, os ministros vão apresentar seus votos. O veredito vai ficar por conta dos 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral, formado por 3 membros do Supremo Tribunal Federal, que são o presidente do TSE, Gilmar Mendes, e os ministros Luiz Fux e Rosa Weber. Além deles, os 2 membros do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, relator do caso, e Napoleão Nunes, e 2 advogados indicados pelo STF e nomeados pelo presidente da República, que são os juristas Adimar Gonzaga e Tarcísio Neto. Com base nos votos, Gilmar Mendes vai proclamar o resultado do julgamento e as punições que devem ser aplicadas. Somente depois do transitado em julgado, quando não cabe mais nenhum recurso possível, é que a decisão pode ser finalmente cumprida. A chapa Dilma Temer é acusada pelo PSDB de receber propina por meio de doação eleitoral e fazer uso da máquina pública no período da campanha de 2014. A gente tenta explicar um pouco sobre esse processo agora conversando com a especialista em direito eleitoral, Vânia Aieta. Vânia, eu agradeço pela sua participação com a gente, por aceitar nosso convite. Boa noite. Boa noite. Vânia, uma das coisas que deve marcar esse primeiro dia de julgamento é a tentativa da defesa, tanto da ex-presidente Dilma quanto do presidente Michel Temer, de descaracterizar a validade desse processo do TSE. Uma das possibilidades é isso que a gente apontou aqui na matéria, de tentar invalidar provas pelo que a defesa diz que foi uma falta de cumprimento de prazos regimentais. Será que isso funciona? Funciona sim. Hoje, o que tem nos chamado a atenção em todos esses processos que trazem implicadores políticos é que o direito tem sido esquecido em favor dos interesses da conveniência, dos interesses circunstanciais que a política sobrepõe. Veja você, um processo de prestação de contas, as contas já haviam sido apreciadas, havia um prazo, que a lei estabeleceu para a apresentação das provas, ao meu sentir, a apresentação posterior das provas, ela precluiu, porque não tem condição de se apresentar novas provas agora, nesse momento. E uma coisa também é que estão já pensando em vários resultados para esse julgamento imprevisível. Você pode ter a absolvição da chapa, a absolvição tanto da Dilma quanto do Temer, pode ter a condenação dos dois, pode ter a divisão da chapa, sendo apreciada de forma distinta a presidente e o vice, e ainda pode ter a condenação dos dois com a nota de não se condenar o Temer em inelegibilidade, caso ele venha a provar que não teve culpa comprovada na medida em que desconhecia dos fatos
que gerenciaram ali os ilícitos, os ditos ilícitos na prestação de contas. Então, na verdade, nós temos aí 4 resultados possíveis. Sim. Então, sentir, pode-se ter uma condenação ou uma absolvição. Agora, algo que tecnicamente me parece um absurdo é realmente se dividir a absolvição ou a condenação. A chapa é única, a jurisprudência do tribunal é pacífica. Isso é uma coisa que no direito eleitoral nunca se aventou, né? Se vigora a unicidade da chapa, até porque presidente e vice, governador e vice, prefeito e vice, eles formam, né, uma união ali, algo único em relação à campanha eleitoral majoritária. Então é muito complicado dizer que o Temer desconhecia em absoluto como se dava a prestação de contas da chapa em que ele era o vice. Até porque a própria defesa da presidente Dilma, na oportunização de apresentação de provas, mostrou que a grande maioria, né, das despesas eram feitas pelo próprio PMDB e pelo vice. Então, como é que ele depois vem dizer que nada sabia, não conhecia? Então, nós não somos julgadores, né? O Superior Tribunal Eleitoral, né, é composto de pessoas, né, da máxima envergadura, gente muito experiente na matéria, que saberá se deverão ser absolvidos ou condenados. Agora, algo que tecnicamente me parece impossível, caso aconteça mais uma dessas aberrações que nós estamos vendo no direito brasileiro, é dividir a condenação ou absolvição da chapa. Sim, que é um pedido desde o começo desse processo por parte da defesa do Michel Temer. Agora, há especulações também, Vânia, de possíveis influências no julgamento dos ministros por conta dos últimos acontecimentos envolvendo o presidente Michel Temer. Embora isso não deveria ocorrer, mas a lei e o julgamento acaba sendo bastante subjetivo. É possível que isso ocorra? Olha, não me parece que nesse momento isso venha a acontecer. Porque, veja só, a partir do momento, o lobby existe. O lobby no tribunal existe, nós sabemos que sim. Mas, a partir do momento que determinados fatos, né, vieram ao conhecimento público, nós não sabemos da veracidade ou não deles, mas que situações de bastidores foram aventadas, eu creio, conheço ali os ministros todos, que eles vão ter muito zelo em relação ao nome que eles têm, à carreira que eles têm. O Brasil inteiro está focado nesse julgamento. Não me parece que pessoas da envergadura jurídica, né, daqueles ministros, vão, num momento desses, ainda mais depois, né, que muitas coisas vieram a público, muitas coisas vieram à tona, que eles se arriscariam, né, a um julgamento que fosse divorciado da melhor técnica. Muito bem, eu agradeço, Vânia Aieta, pela sua colaboração com a gente, trazendo esses esclarecimentos aqui. Uma boa noite, um bom trabalho para você. Uma oportunidade, muito obrigado. Muito obrigado, Vânia.